ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEL, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, está aqui conosco nosso produtor, Assauri Franco de Moraes, que fará agora as suas saudações a todos vocês. Pedindo em Jesus que abençoe a todos os lares, a todos os nossos amigos e queridos ouvintes. Então, meus amigos, estamos retornando com o nosso Instituto de Cultura Espírita, as suas atividades regulares, no semestre que vai começar agora no próximo sábado, dia 4. E, na verdade, nós estamos começando em grande estilo, porque às 2h da tarde vamos receber a nossa querida amiga, irmã Valdelice Salum, que é uma grande médium, um médium que faz pintura mediúnica, né? Ela faz isso desde criança, e hoje é uma senhora, né, com idade, e tem viajado por muitos países do mundo para apresentar a sua mediunidade. Além disso, ela faz um trabalho de caridade e assistência, faz um recolhimento de gêneros alimentícios e ainda vende quadros com a receita para o trabalho assistencial que desenvolve lá no interior de São Paulo. A dona Valdelice é uma pessoa muito especial, né? É uma médium que pinta com a mão direita, pinta com a mão esquerda, pinta com o pé direito, pinta com o pé esquerdo, às vezes ao mesmo tempo. Né? E são quadros lindos, maravilhosos, que lembram muito alguns grandes mestres da pintura, né? Que na verdade consta que eles utilizariam esses recursos não apenas para chamar a atenção da questão da mediunidade, mas também que aquelas tintas combinadas daquele jeito, aquelas cores, podem ajudar as pessoas a alcançarem melhorias de saúde e até curas, né? Então, dona Valdelice, ela nos fala dessas coisas e nos mostra a sua aptidão mediúnica, que é realmente extraordinária. Então, neste sábado, às 2h da tarde, ela estará lá das 2 até às 5 horas, apresentando um seminário, uma fala, né? E, sobretudo, apresentando a parte prática, né? Vai pintar alguns quadros ali na frente de todos nós, vale a pena ver. Nós estamos pedindo que as pessoas levem assim um quilo de um alimento não perecível, porque ela vai levar tudo isso para São Paulo para distribuir lá para as pessoas amparadas pela sua instituição. Também um dos quadros pintados no sábado, um desses quadros será sorteado entre as pessoas presentes. Além disso, poderão ser comprados outros quadros que vão ficar lá, e alguns sejam pintados no dia, inclusive, com renda para essa atividade assistencial que ela desenvolve lá em São Paulo. Então é um trabalho meritório, muito bonito, e para o qual todos estão convidados. Nós contamos com a presença de cada um neste sábado, às 14 horas, lá no nosso Instituto. Na verdade, nossa atividade começa de manhã, às 9 horas, até o meio-dia. O nosso Silvio Cruz Portugal apresenta 2 turmas, né, uma de mediunidade e outra de doutrina espírita. Na verdade, são conceitos básicos para que se possa acompanhar depois os outros estudos que são feitos regularmente no Instituto. Todo sábado, de 9 a meio-dia, com o nosso irmão Silvio Cruz Portugal, uma turma de mediunidade e uma turma de doutrina espírita. Também trabalhamos com Esperanto, de meio-dia até as 13h30, Esperanto Básico 1, Esperanto Básico 2, com o nosso companheiro Altamiro Rocha, nosso querido samideano, né? Neste primeiro sábado, nós temos sempre o trabalho do pensamento de Joana de Ângeles, né? Primeiro sábado e terceiro sábado, nós temos o Dr. José Henrique Rubim no terceiro sábado e a doutora Luzia Matias no primeiro sábado. O coordenador desse trabalho é o Dr. Jorge Andréa. É o pensamento de Joana de Ângeles,
também é um trabalho imperdível, né? É garantia de qualidade, com a presença do Dr. Jorge Andréa. Aos segundos sábados nós temos a obra de André Luiz, e dessa vez estamos estudando Nos Domínios da Mediunidade, um livro difícil, né? Complicado, mas o Luiz Eduardo Brandão, que é físico, inclusive, professor da universidade, ele apresenta esse livro, e além de tudo é um espírita militante, esse trabalhar na rua ajudando ao próximo, né? Então é aquele espiritismo vivido, né? E com isso, juntando a isso o conhecimento da física que ele tem, ele apresenta um trabalho extraordinário sobre Nos Domínios da Mediunidade, sempre aos segundos sábados, de 13h30 às 14h45. E aos quartos sábados, ainda um trabalho de André Luiz, Libertação. Quem estuda é a dona Maria Amélia Braguinoli Serrano, nossa vice-presidente, que é doutora em física nuclear, né? Então, ela também apresenta o seu conhecimento técnico, né? E ao lado de um processo de evangelização muito grande, em que ela se encontra, graças a Deus, há muitos anos, e não é por outro motivo que ela é vice-presidente do Instituto de Cultura Espírita. Então, nós no sábado, vamos ter neste sábado agora a pintura mediúnica, né? E ao longo do mês de agosto nós vamos desenvolver as demais aulas. No segundo sábado, entre o Jorge Cerqueira, nosso querido companheiro, vai trabalhar o novo processo educativo dentro da filosofia espírita, é o Conhece a Ti Mesmo. No terceiro sábado, dia 18, o Dr. José Henrique Rubim vai trabalhar ciência, espiritualidade e cura, na visão da ciência espírita. E no quarto sábado, o nosso amigo Sérgio Aleixo vai trabalhar o problema religioso, dentro da visão da religião espírita, né? Assim, a nossa grade de agosto fica completa todos os sábados dentro do nosso curso regular. E todos estão convidados, ficaremos muito felizes com a presença de cada um ali na Rua dos Inválidos 182, onde fica a sede atual do Instituto Cultura Espírita, cedida, né, pelo CERJ, Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro. Nossos telefones 21 2224 1060, 2224 0736. Também os irmãos podem ver o nosso site www.portaliceb.org.br, e dentro dele nós temos o www.tviceb.com. As nossas atividades vão pela internet para o mundo inteiro, através da TV ICEB, graças ao apoio do Marcelo e da sua esposa Regina, né? Que são os técnicos que colocam no ar não só o que está acontecendo naquele momento, mas fica lá na nossa página, ficam as palestras, entrevistas. Por exemplo, esse trabalho da Valdelice vai ser todo filmado e vai ficar durante alguns meses ali à disposição de quem quiser acessar o nosso trabalho. Mas nessa primeira parte nós sempre fazemos uma biografia, né? Dessa vez você já trouxe um nome importante, né? Uma paulista muito importante para todos nós, Dona Benedita Fernandes. Dona Benedita Fernandes. O que você vai destacar da vida dela? Paulista de Campos Novos de Cunha, São Paulo. Bom, o grande destaque que eu dou na biografia da Dona Benedita, o César, é sem dúvida nenhuma a polaridade da vida que ela teve. Uhum. A polaridade que eu digo pelo seguinte, primeiro, ainda mocinha, né, ela foi afetada por uma fascinação, uma subjugação mediúnica, em que ela perdeu o controle de si, da vontade dela. Então ela se tornou uma pessoa que foi abandonada pela família, ela saiu perambulando pelo estado de São Paulo, nas ruas, ela bebia, tudo isso assediado por fortes correntes de espíritos negativos. E ela então daquelas pessoas que falavam alto na rua, impropérios, e brigava com todo mundo, e assim ela saía, ela tinha uma vida nômade, né? E a cidade onde ela nasceu, Campos Novos de Cunha, no Vale do Paraíba. Imagina você que ela de léu em léu foi andando, ela acabou caindo lá na região noroeste do estado de São Paulo, que começa na cidade de Bauru. E ela foi caminhando, andando, ela parava nos lugares, era internada, era presa, saía, ia embora, até que ela chegou numa cidade já no meio noroeste de São Paulo, do estado,
chamada Penápolis. Nessa cidade, por causa de umas arruaças de rua que ela aprontou, ela acabou indo para a cadeia pública, porque não tinha lugares especializados para levar. Quando dava essas coisas, punham na cadeia, né? Só que lá ela teve a sorte de encontrar 2 carcereiros, e eles eram espíritas. Olha. E, aliás, um deles eu tive por coincidência, e não foi lá, foi mais para cá, foi em São Paulo, na capital. Eu fiquei conhecendo, era o Júlio Marquesi. Ele era um dos carcereiros, mas eu já vim conhecer, ele já estava bem idoso, mas ele contava essa história. Então, através de passes mediúnicos e água fluidificada, foi feito um tratamento com ela, e ela foi recuperando, aquele processo obsessivo foi desaparecendo, não foi do dia para a noite, foi com o tempo, mas ela ficou assistida. E ela chegou, então, depois de um ponto de lucidez tal, que ela resolveu, então, retribuir aquele esforço que não só eles, mas toda uma comunidade realizaram lá para ajudá-la, e ela, então, resolveu se dedicar ao amparo, à ajuda ao próximo. Então, esse é o outro polo que eu estou me referindo da vida dela, né? Em que ela, então, ela começou a cuidar de crianças, a ter uma casa assistencial. Ela fazia de tudo, ela se dedicava integralmente àquilo, e ela conseguiu, então, através do esforço dela ao longo da vida, ao longo do tempo, ela conseguiu, então, fazer escolas para moças, escolas profissionalizantes, atendimento a crianças, creche e asilos, né, para idosos. E Dona Benedita passou a estudar profundamente o Espiritismo, tornou-se, inclusive, oradora. Olha só. E ela era uma criatura semi-analfabeta, mas ela conseguiu desenvolver, né, a sua capacidade de análise da doutrina, e assim ela foi. Dona Benedita desencarnou aos 64 anos, foi de uma vida extremamente profícua, uma grande trabalhadora, e hoje em dia é um dos espíritos que pontificam no Brasil na ajuda a todos os necessitados. Fica aqui nossa admiração e nosso pedido a Jesus que ampare e sempre abençoe essa alma de escola. Vamos então ao nosso intervalo e regressamos daqui a pouco. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Você quer ter um encontro com Jesus? Quem não quer? Cérusa Reis encontrou-se com várias pessoas chamadas Jesus. No livro Os Jesus que eu conheci, ele conta a história, e você fica sabendo como por apenas R$15. Peça já o seu pelos telefones 021 2224 0736 e 021 2224 1060, ou pelo e-mail portaliseb@gmail.com. Os Jesus que eu conheci, uma fascinante experiência de vida. Venha se emocionar você também. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Fora da caridade, não há salvação. Queridos amigos e irmãos de caminhada, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os ensinamentos do Mestre, são mostradas essas virtudes como sendo o caminho da felicidade, da perfeição, do aprimoramento e, sobretudo, da evolução moral e espiritual. A caridade
é semente de luz que clareia alma e corações nos planos físicos e espirituais. A humildade é o farol que envolve os espíritos que, em essência, são frutos da humildade divina que, criando a vida, a compartilha com seus semelhantes, e estes, suas criaturas, ele generosamente os chama de meus amados filhos. A doutrina espírita é o consolo às almas que jaziam na escuridão do desespero e no lodo dos equívocos de toda a ordem. Amar e servir são os propósitos divinos. Afastemo-nos dos maus pensamentos, dos maus hábitos e das más ações. Confiemos em Jesus e trilhemos com Ele, ao nosso lado, o caminho da redenção. As vicissitudes são degraus para o ser em evolução. Espiritismo é mais que religião, que filosofia e ciência. Espiritismo é Jesus redivivo em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações. Querido amigo ouvinte, você pode acompanhar os nossos programas através dos seguintes endereços eletrônicos: www.clubedearte.org.br ou através do nosso portal ICEB, www.portaliceb.com.br. Na sequência, continuamos com o programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. Vamos ao nosso número musical do dia de hoje, desejando desde já muita luz, muita paz e muita música sempre com Jesus e em Jesus aos seus corações.
simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, vocês acabaram de ouvir nossa querida Natasha, com a sua voz inconfundível, né? Melhorando a cada dia. Por certo, uma beleza, uma bênção para todos nós. Nós também agradecemos nosso querido companheiro Toninho Barbosa, né, que é o nosso engenheiro de som. Também agradecemos a nossa Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, 1400 kHz, né, pela oportunidade de colocar o nosso programa, pedindo a Jesus que abençoe todos os trabalhadores vinculados a esse esforço magnífico da difusão da nossa doutrina espírita. Neste bloco nós temos nas perguntas, né, Sabe? Nossos ouvintes nos mandam perguntas de tudo quanto é lugar, né? Por e-mail, por telefone, escrevem. E dessa vez vai a Maria Leocádia, lá de Niterói. Maria Leocádia Lopes Garcia. Né? Mandou um e-mail, no caso. Mandou um e-mail, né? Olha a pergunta que ela fez, complicada, hein? A pergunta é complicada, mas você sabe que o grande desafio é exatamente as perguntas complicadas, porque elas devem ser esclarecedoras, né? Pois é. E de uma maneira geral elas refletem dúvida de muita gente. Né? É verdade. Então diz Dona Maria Leocádia, todas as religiões ressaltam a importância de se perdoar as ofensas. É verdade, né? Tenho muita dificuldade em perdoar aqueles que me ferem. Será que um dia poderei fazê-lo sem essa dificuldade atual? O que você acha, Sabe? Eu diria, Maria Leocádia, não se sinta tão isolada nessa dificuldade em perdoar. Isso aí. Quase todos nós que vivemos nesse planeta de expiações e provas, chamado Terra, nós temos esse mesmo problema. A dificuldade de perdoar, ela não é apenas um privilégio daqueles que se consideram mais atrasados, não. A dificuldade de perdoar, ela vai mesmo nas melhores dimensões de espíritos que já estão num patamar melhor na Terra, mas que, embora consigam perdoar, mas o fazem com extrema dificuldade. Você veja bem, o ser humano ele é ainda muito apegado a falsos valores, ainda é muito materialista e territorialista. O que a gente fala com territorialista, né? É porque é o seguinte, a ofensa ela é uma invasão de território. Quando nós somos invadidos, tendemos a expulsar o invasor. E aí, então, configura-se uma guerra que pode perdurar por uma ou mais encarnações. Como qualquer outra guerra, Leocádia, ninguém vence, todos perdem. Perdoar, minha irmã, não é submeter-se. Pelo contrário, é elevar-se. Você que tem dificuldade em fazê-lo, pode avaliar o enorme potencial de coragem que existe no perdão. Agora, esse potencial ele gera uma energia positiva, uma energia do bem que purifica o coração, tira um peso enorme da gente e abre as impensáveis oportunidades para um espírito feliz. Então, esse potencial positivo, essa energia, ela só tende a ser muito boa, muito agradável, o que nos abre a mente, o coração e nos abre a possibilidade de perdoar. Olha, Leocádia, só quem ama perdoa. Então você vê que o perdão é uma consequência do amor, é uma consequência de cultivar o amor. Né? Só quem ama perdoa. Só quem ama pode superar a pequenez do orgulho e da vaidade e oferecer um abraço fraterno e regenerador. Por isso, siga o exemplo do nosso grande modelo Jesus, que no auge da sua dor pediu ao Pai que perdoasse os seus algozes, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Veja bem, Maria Leocádia, a mãe, o pai, quando tem aquela verdadeira afinidade, o sentido de família,
o amor pelos filhos, pela coesão da família, os filhos às vezes fazem coisas erradas, desviam-se. Eles podem até reconhecer que os filhos erraram, podem até reconhecer o dolo que existe no que o filho ou a filha faz, mas eles perdoam, eles conseguem perdoar. Por quê? Porque no pai e na mãe existe a semente fortíssima e positiva do amor, né? Então é o amor realmente que conduz a isso. Olha só, Maria Leocádia, Jesus nos legou uma lição imorredora. Seus ofensores, eles eram ignorantes, assim como os nossos, porque quem ofende ainda está imerso na ignorância. Portanto, o que devemos responder é a rogativa para que um dia eles se esclareçam. E então vejam o triste papel que fizeram em nos ofender. Mas aí, tanto eles como nós, já estaremos em condição de uma perfeita reconciliação. Ora, Maria Leocádia, leia o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é bastante esclarecedor e vai dar a você bem mais amplas dimensões da fronteira chamada perdão. Perdão é fundamental, né? No Espiritismo a gente fala da questão da salvação, que é dada pela prática da caridade. E a caridade tem um tríplice aspecto, né? Benevolência, indulgência e perdão. Né? Então a gente tem que aprender a perdoar, não é verdade? Mas a Leocádia tem outra questão aqui importante para nós. Diz ela assim: quando erramos com o nosso próximo, contraímos uma dívida. Mas como é quando sabemos que estamos certos e a verdade está do nosso lado? Pois é. Toda moeda tem duas faces, né, Leocádia? Mas eu vou recordar, vou pedir ajuda do Evangelho de João, no seu capítulo 8º, versículo 32, quando ele disse o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade, Leocádia. Não é a nossa, ela é divina, ela é uma verdade natural e, portanto, ela se aplica a todos os homens. Será que quando nos achamos donos da verdade, nós estamos apenas assinalando uma tendência a nosso favor, Leocádia? A verdade, ela é equidistante, ela não está nem de um lado apenas, ela é um bem precioso e que precisa ser bem cuidado. Nós nos endividamos não é só quando erramos com o nosso próximo, Leocádia, também erramos quando, na pretensão de estarmos certos, cometemos injustiças. A melhor maneira de sabermos quando estamos certos é medirmos o nosso grau de humildade e amor ao próximo. Se soubermos fazê-lo, nem precisamos do resto. É claro que vamos reavaliar o nosso senso de verdade, Leocádia. Então, minha filha, é muito apropriado que você entenda esse processo. E, como eu disse para você, olha lá o Evangelho de João. Tem muita coisa lá interessante que poderá ajudá-la na sua conceituação. É isso aí, meus irmãos. Aí está as respostas, né, da nossa querida Maria Leocádia. Esperamos que tenham satisfeito a sua curiosidade e que ela tenha sido útil para todos nós. Vamos ao nosso breve intervalo. O nosso querido irmão Geraldo fará a sua apresentação das questões da informática, né, ligadas à nossa doutrina, e logo em seguida retornaremos para o final do nosso programa. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. A Internet do Bem apresenta um PPS que explica a origem do vocábulo sincera e faz alguns comentários em torno do sentido dessa palavra tão importante no dicionário do bem. A palavra sincera. Você sabia que a palavra sincera foi inventada pelos romanos?
Eles fabricavam vasos com uma cera especial, tão pura e perfeita que os vasos se tornavam transparentes. Em alguns casos, era possível distinguir os objetos guardados no interior do vaso. Para um vaso assim, fino e límpido, diziam os romanos: como é lindo! Parece até que não tem cera. Sine cera queria dizer sem cera, uma qualidade de vaso perfeito, finíssimo, delicado, que deixava ver através de suas paredes. Com o tempo, o vocábulo sine cera se transformou em sincera e passou a ser um significado relativo ao caráter humano, indicando pureza de caráter, transparência nas atitudes. Sincero é aquele que é franco, leal, verdadeiro, que não oculta, que não usa disfarces, malícias ou dissimulações. A pessoa sincera, à semelhança do vaso, deixa ver através de suas palavras os nobres sentimentos de seu coração. Assim, procuremos a virtude da sinceridade em nossos corações. Sim, pois na forma de potencialidade ela está lá, aguardando o momento em que iremos despertá-la e cultivá-la em nossos dias. Se buscamos a riqueza do espírito, esculpindo em nós os valores morais ao longo do tempo, devemos lembrar da sinceridade, esse revestimento que nos torna mais límpidos, mais delicados. Por que razão ocultar a verdade, se é a verdade que nos liberta da ignorância? Por que razão usar disfarces, se cedo ou tarde eles caem e seremos obrigados a enfrentar as consequências funestas da mentira? Por que razão dissimular, se não desejamos jamais ouvir a dissimulação na voz das pessoas que nos cercam? Quem luta para ser sincero, conquista a confiança de todos e, por consequência, seu respeito, seu amor. Quem é sincero jamais enfrentará a vergonha de ser descoberto em falsidades. Quem luta pela sinceridade é defensor da verdade do Cristo, a verdade que liberta. Sejamos sinceros, lembrando sempre que essa virtude é delicada, é respeitosa, jamais nos permitindo atirar a verdade nos rostos alheios como uma rocha cortante. Sejamos sinceros como educadores de nossos filhos. Primemos pela honestidade, ensinando-lhes valores morais, desde cedo, principalmente por meio de nossos exemplos. Sejamos sinceros e conquistemos as almas que nos cercam. Sejamos o vaso finíssimo que permite a quem o observa perceber seu rico conteúdo. Sejamos sinceros, defensores da verdade acima de tudo, e carreguemos conosco não o fardo dos segredos, das malícias, das dissimulações, mas as asas da verdade que nos levarão a voos cada vez mais altos. Por fim, lembremo-nos do vaso transparente de Roma e procuremos fazer o mesmo com o nosso coração. Meus amigos, aqui nos despedimos, desejando a todos uma semana de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021-2224-1060 ou 2224-0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. Cultura Espírita do Brasil.
Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Lembrando que no próximo sábado, agora, dia 4, às 2 horas da tarde, estará presente a médium Valdelice Salum, todos estão convidados. Ela faz pintura mediúnica, pinturas lindas, maravilhosas, pinturas atribuídas a grandes mestres, né, da nossa pintura no tempo. A irmã pinta com a mão direita, com a mão esquerda, com os pés. É muito bonito o trabalho, é um fenômeno. Mas além disso, ela é uma pessoa extremamente evangelizada, ela trabalha para o bem. Há uma entrada que a gente cobra, que é levar 1 quilo de alimento não perecível, que vai ser distribuído para os pobres, mais necessitados, amparados pelo grupo espírita de que a nossa irmã faz parte. Também vai ser sorteado um dos quadros que ela pintar para todos os presentes. E também serão vendidos os quadros printados e outros que são levados por ela, e a renda disso aí é a benefício lá do grupo espírita de que a nossa irmã faz parte, lá no interior de São Paulo. Todos são convidados, então, Valdelice Salum, neste sábado, às 2 horas da tarde, ali na nossa sede, a Rua dos Inválidos 182. Todos são convidados. Muito bem, nós trazemos para esse último bloco, né, do nosso programa, o livro Palavras de Vida Eterna, uma reflexão em torno das mensagens do nosso querido Emmanuel, pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Esse livro, Palavras de Vida Eterna, foi publicado em Uberaba pela editora Comunhão Espírita Cristã. Então nós separamos aqui, a Sally separou para nós aqui o item, página 19, né? O capítulo 19, que se chama Ação de Graças. É uma reflexão do nosso Emmanuel em torno de que disse Mateus 26, 27. Tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. É Jesus, né? Que fez isso aí. E o comentário do nosso Emmanuel é muito interessante. No mundo, as festividades gratulatórias registram invariavelmente os triunfos passageiros da experiência física. Lautos banquetes comemoram reuniões da família consanguínea. Músicas alegres assinalam o término de contendas na justiça dos homens, nas quais muitas vezes há vítimas ignoradas soluçando na sombra. Com Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. O mestre divino, ergue hosanas ao Pai, justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. É exatamente isso, ele está se preparando, né, para depois da questão do Jardim das Oliveiras, ser levado lá para o julgamento. Ele sabe que isso vai acontecer. Então Jesus, ele sabe que isso vai acontecer, ele vai conhecer a desoladora solidão no Jardim das Oliveiras. Ele padecerá injuriosa prisão, meditará na incompreensão de Judas, ver-se-á negado por Simão Pedro, experimentará o escárnio público, será preterido por Barrabás, o delinquente infeliz, sorverá fel sob a coroa de espinhos, recolherá o abandono e o insulto, sofrerá injustificável condenação e receberá a morte na cruz entre 2 malfeitores. Entretanto, agradece. O que você acha disso, Sérgio? É incrível, né? Ô César, eu diria a você que não é só incrível, não. Esse agradecimento que Jesus faz no seu momento mais difícil, né? Eu diria a você que é também aquela visão que ele tem. Você falou agora há pouco que ele sabia o que ia acontecer, então ele estava elevando o cálice para que todos bebessem, né? Então ele também evidentemente sabia da projeção que teria na história da humanidade aquele momento único que ele estava vivendo.
e ele então não se furtou a deixar o grande exemplo, o grande modelo de agradecer, porque o agradecimento não deixava de estar envolvendo o perdão, não deixava de estar envolvendo a lição, né? O magistério de Jesus, né, com sua emocionante pedagogia, ele estava levando a todos o fato de estar agradecendo por aquilo. Ou seja, amanhã ou depois, você que está passando por agrúrias, por sofrimentos, por tristezas, pelas mais lancinantes dores da alma e do corpo, não deixe de agradecer, porque isso representa uma lição, isso representa a sua necessidade, a sua capacidade de se reerguer, de compreender nenhuma dor, porque ele dizia que o jugo dele era leve, e o fardo dele também era leve. Suave. Né? Então, dentro dessa circunstância toda, que ele mostra que, ao agradecer, ele estava reconhecendo as dores, ele estava reconhecendo a injustiça, os insultos, a coroa de espinhos, né? Tudo isso ele estava reconhecendo, e ele agradecia porque ele estava tendo a oportunidade de exemplificar. Né? É verdade. Então, e Jesus já sabia de tudo isso. Na verdade, ele veio em missão, né? Jesus é o nosso rei solar, né? Ele tem um comandamento das forças. Isso, quando a Terra foi formada há 4 bilhões de anos, ele já era um espírito perfeito. Já conhecia todas as regras de Deus, já vivia em conformidade, né, com as leis maiores. Né? E pela vontade ele já dominava isso. Tudo. Então, na verdade, a vinda dele à Terra, por absoluto amor pela humanidade, para deixar uma mensagem eterna, na verdade, a mensagem do amor, né, do sacrifício, da misericórdia, da bênção, do perdão. Ele deixou essa mensagem gravada de tal maneira que ela é simplesmente inextinguível. Ninguém pode ignorar o que Jesus ensinou para nós. Ninguém consegue, porque ele deu testemunho da própria vida. Né? Ninguém fez isso igual a ele, ninguém. O governador só sabia tudo o que ia acontecer. Na verdade, havia uma programação. Na verdade, era necessário até que aquilo acontecesse para que essa gravação, né? Isso é uma coisa tão chocante que jamais a gente esquece. Jamais esquece. Aquele sofrimento absurdo, aquele julgamento absurdo, né? Aquela coroa de espinhos absurda, né? Enfim, tudo aquilo foi um conjunto terrível. De humilhações. De absurdos, absolutamente. Ele não merecia isso, né? Não tinha nada para isso. César, outro dia eu estava ouvindo mais uma ideia, né? Uma formação de ideia que eu achei muito interessante. Eu não me lembro agora o nome do articulista, mas ele estava se referindo ao fato de que a humanidade ainda está tão imperfeita, tão imersa no orgulho, na vaidade, na prepotência, na injustiça, que ele dizendo o seguinte, que ainda o Cristo, fisicamente, né, foi já retirado da cruz, ele já desceu da cruz, mas moralmente o Cristo ainda não conseguiu descer da cruz. É verdade. Os homens ainda não deixaram ele descer. Né? É verdade. E por esse motivo, aí eu, nas minhas ponderações, né, no meu pensamento, eu comecei então a ver que nós, pela nossa vaidade, pela nossa presença de tantas coisas ruins, da guerra, de atentados e de ambições, egoísmos e tudo mais, nós estamos como que segurando o Cristo. Então nós estamos prolongando as dores dele, as angústias dele, porque naturalmente quando ele vê essas coisas na percepção dele lá, ele ainda fica triste, né? Ainda é lamentável que isso aconteça. Então nós ainda seguramos muito ele na cruz, não estamos deixando ele descer ainda. Né? É verdade. E o nosso Emmanuel, depois dessa análise brilhante fez até aqui, né? Ele explica que Cristo agradece, sabendo tudo isso, ele agradece. E dizer, é que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. Quer dizer, essas coisas todas são da transitoriedade. Né? Ele está olhando em termos de Espírito eterno, né? Criado para a luz. Então, o Cristo louva o todo misericordioso, diz o nosso Emmanuel, pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado na terra.
Então, ele estava cumprindo uma tarefa, né? Precisava que aquilo acontecesse para ficar essa marca inextinguível pelo resto da história da humanidade, né? Então ele estava agradecendo que isso ia acontecer, não é? Então, completar com segurança o seu divino apostolado na Terra, rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas, embora essa redenção lhe custe martírio e flagelação, suor e lágrimas. César, me permite mais uma interrupção? Eu estou me lembrando aqui, lendo com você esse parágrafo de um gigante chamado Amazonas Hércules. Sim. O Amazonas Hércules, todo mundo sabe, ele tinha hanseníase. Isso. E ele o corpo dele foi se deteriorando com isso. E parecia que quanto mais o corpo dele degenerava, ele mais crescia espiritual e moralmente. Isso mesmo. Ele era um exemplo. Então, teve uma ocasião que ele, fazendo uma prece, ele fundou um centro espírita na colônia de Curupaiti. Isso. E ele, então, na oração que ele fazia, né, todos os dias, ele agradecia ao Senhor pelo fato de estar doente, pelo fato daquelas coisas estarem todas acontecendo com ele, porque aquilo era para que ele sempre se lembrasse de como ele era pequeno, de como ele era ainda sofredor, e quanto ele era imerecedor, etc. E então eu ficava olhando assim, aí ele ria, ele tinha uma risada estrondosa, né? Então ele ria e dizia assim: ora, se o Cristo, que estava lá sofrendo as maiores dores, e perdoou e agradeceu, então, se eu não fizer isso... Fazer o quê, né? É isso mesmo. Então você vê o que é a pessoa quando assume dentro de si o brilhantismo do entendimento, como ele segue. Como diz nossa irmã aqui, rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas. Embora essa redenção lhe custe martírio e flagelação, suor e lágrimas. É exatamente o exemplo que você deu do Amazonas. Quantas pessoas, né, se abeberam nos exemplos que ele deu, né, e com isso se transformam, se melhoram. É exatamente isso. Se a Amazonas faz isso, Jesus, então, em que nível, né? Em que nível faz para todos nós? Está aí, marcado para a eternidade, né? Com esse... E mostrando também essa questão de louvação, de agradecimento, de festa, né, que se fazem. Então, a festa de Jesus tem outra leitura, né? E o nosso Emmanuel conclui o trabalho dizendo assim: não te perca desse modo em lances festivos sobre pretensas conquistas na carne, que a morte confundirá hoje ou amanhã, né? Mas no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. É isso que você estava dizendo, né? Agradece pela dor, agradece pelo sofrimento, pelas angústias, pelas dificuldades, sabedores que somos de que isso são alavancas para o nosso crescimento espiritual, não é? Então isso nos coloca numa nova leitura perante a dor, perante o sofrimento e também perante a questão das comemorações, né? E a gente comemora tudo por qualquer motivo, né? Na verdade, o que vale a pena comemorar é o crescimento espiritual. E geralmente o crescimento espiritual custa, né? É difícil, tem que romper com uma porção de padrões, resgatar uma porção de erros. E além de tudo, oferecer o exemplo, né? E o exemplo exige de nós uma superação das nossas deficiências. Então, por maiores sejam as dificuldades, que nós sejamos capazes de agradecer. O que está acontecendo conosco não é gratuito, tem um motivo, tem uma finalidade. E sempre essa finalidade estará vinculada ao nosso progresso espiritual. Você vê que Kardec ele não nos sugere o proselitismo. Ele, pelo contrário, ele fala contra o proselitismo e diz que o Espiritismo se fará conhecer, né, e conseguirá os seus adeptos pelo exemplo daqueles que já assumiram a doutrina. É o exemplo que atrai. É isso mesmo.
E é o que eles estão fazendo aqui, sobre todos esses aspectos e com essa preocupação toda, né? Nós temos que exemplificar. É por isso que nós estamos aqui fazendo o nosso programa de rádio, elaborando conceitos e falando sobre valores cristãos, valores espiritistas, porque nós estamos querendo mostrar exatamente o exemplo naquilo que criamos. Nós não gostamos de sofrer. Né? Quando nós falamos em sofrimento aqui, alguns críticos dizem que o espírita gosta de sofrer. Nós não gostamos de sofrer. Mas reconhecemos a importância do sofrimento e até agradecemos por isso. Agradecemos por entendermos o porquê do sofrimento. Isso já é um grande manancial de alívio. Né? Eu diria a você que o reconhecimento do sofrimento, a fé, e o agradecimento, eles são a endorfina da alma. É verdade, né? É verdade. Nos ajuda bastante. Nós estamos aqui fazendo o programa, né? Mas aqui e lá fora nós queremos mesmo viver a lei do amor, da justiça e da caridade. Exatamente. E isso exige de nós uma nova leitura, né? Da relação, do processo da vida junto com os outros, das nossas realidades, nossos compromissos, né? Enfim, é nisso aí que o espírita acaba tendo que se dedicar. Exato. Na busca de festejar efetivamente, gradativamente e com muita serenidade as pequenas conquistas, né, que vamos fazendo no dia a dia. Então que Jesus abençoe esse estudo, abençoe a todos. Estamos chegando ao final do nosso programa, né, Sabe? Então, por favor, as suas despedidas para os nossos companheiros. Pedindo ao Pai maior que abençoe, que ilumine e que ore por nós todos dentro da misericórdia que lhe é peculiar. Muita paz, muita luz a todos os corações e até a próxima semana nesse horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita, um programa que vai ao ar às quintas-feiras, às 12 horas, com César Reis, a Saruí Franco de Moraes, a Natasha Mequena e Geraldo Cardoso. Agradecemos pela sua audiência. Até o nosso próximo programa. Paz e bem. Você quer ter um encontro com Jesus? Quem não quer? César Reis encontrou-se com várias pessoas chamadas Jesus. No livro Os Jesus que eu conheci, ele conta a história. E você fica sabendo como por apenas R$15. Peça já o seu pelos telefones 021 2224 0736 e 021 2224 1060 ou pelo e-mail portaliseb@gmail.com. Os Jesus que eu conheci, uma fascinante experiência de vida. Venha se emocionar você também. Ofereça um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar.